Este ano, o mês da Bíblia nos convida a estudar, meditar, refletir e vivenciar a Carta aos Romanos. Carta que é de Paulo, mas que é assinada também por mais 8 amigos: Timóteo, Lúcio, Jasão, Sosípato, Tércio, Gaio, Erasto, Quarto. É um grupo, uma comunidade, tem também uma igreja junto que escreve esta carta. É importante, é uma comunidade para uma comunidade. O que sabemos do porquê Paulo escreveu esta carta é porque ele, desde que estava em Éfeso, lembra o livro dos Atos, tinha decidido ir até Roma. Paulo resolveu, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Grécia, dizendo: depois que houver estado lá, é preciso ver também Roma. A vontade de Paulo de ver Roma era muito grande. De Éfeso, ele vai então voltar para Jerusalém, dando uma volta muito grande. Passa pela Macedônia, passa pela Grécia, chega em Corinto. E aí em Corinto aproveita a ocasião de Febe, que está indo para Roma, uma diaconisa de Cencreia, um subúrbio de Corinto, para mandar uma carta a um grupo muito importante para ele. O grupo que ajudou Paulo a mudar sua maneira de anunciar o Evangelho, depois que encontrou em Corinto Priscila e Áquila. Nesta carta, Paulo deixa claro: peço sempre em minhas orações que algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa oportunidade de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dos dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre as demais nações. Logo no começo, Paulo deixa claro esse desejo de ir a Roma. Isto nos revela um detalhe importante. É a primeira carta que Paulo escreve a uma comunidade que ele não fundou e que só conhece por notícias recebidas. Isso lhe dá uma ocasião interessante. Não conhecendo esta comunidade, sua carta não responde a problemas, a questões, a situações, a conflitos presentes na comunidade, como aconteceu com as cartas tessalonicenses, as cartas aos coríntios, as cartas aos filipenses, as cartas gálatas, onde problemas da comunidade levaram Paulo a intervir, a responder. Não, é uma carta que ele escreve de uma forma livre e que permite a ele de apresentar de maneira organizada e sistematizar de forma completa o seu Evangelho. É uma carta, mas acaba sendo um pequeno tratado sobre o Evangelho de Paulo, anunciado às nações e por que anunciado às nações.
como era a comunidade de Roma. A coisa mais interessante é que não sabemos absolutamente nada, nem mesmo da tradição, de como nasceu esta comunidade em Roma. Sabemos que em Roma tinha muitos judeus. Há informações dos arqueólogos que tinha inclusive 13 sinagogas em Roma no primeiro século. Lá convergiram muitos judeus e o judaísmo formal, oficial, o judaísmo rabínico, era reconhecido como religião lícita pelo Império. Sabemos, porém, também que no ano 49, antes de Paulo praticamente começar seu trabalho, o imperador Cláudio decretou que todos os judeus que estavam seguindo um certo Cristo fossem expulsos de Roma por causa dos distúrbios que provocavam com os outros judeus. Por causa de um certo Cristo. Não temos certeza que este Cristo seja Cristo, dito por um romano que não conhecia muito bem essas questões. Mas é muito possível disso. E temos uma confirmação deste fato, justamente nos Atos dos Apóstolos, no encontro que revolucionou o ministério paulino. Até então, o ministério paulino foi ir nas sinagogas, e nas sinagogas, escritura na mão, provar que Jesus de Nazaré, morto e por Deus ressuscitado, era o Cristo e o Senhor, era o Messias esperado. Isso fez em todas as comunidades que ele fundou, na chamada Ásia Menor. Na sinagoga, junto aos judeus, explicando aos judeus que o Messias que eles esperavam era Jesus de Nazaré. Provocando celeumas, provocando confusões, provocando conflitos, porque dizia só nele temos a salvação. E aí entrou a questão da circuncisão, sabemos toda essa história. Mas na segunda viagem, depois de visitar algumas comunidades da Ásia Menor, resolveu, movido pelo Espírito, uma visão que ele teve, ir na Grécia. Aí ele vai a Filipe, encontra Lídia, e a missão começa a mudar. O lugar de referência não é mais diretamente a sinagoga, é a casa onde Paulo se hospeda. A casa de Lídia, a casa de Jasão, todas as casas onde ele se hospedou. E começa a aparecer um conflito novo, que é o conflito com o Império. Já em Filipe ficou claro isso. Ele está pregando coisa que a nós, cidadãos romanos, é proibido assumir. Ou como disseram em Tessalônica, ele anuncia um outro rei que não é César. Já tinha um conflito interessante com a questão do império, estava muito mais próximo na Grécia. Teve a experiência de Atenas, aquele discurso muito bonito teoricamente, mas sem resultados maiores. E depois ele chega em Corinto. E lá em Corinto, vamos ler, achando um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Deste encontro com Priscila e Áquila, essa convivência de
mais de ano com Priscila e Áquila muda completamente a trajetória evangélica de Paulo. A partir daí, Paulo começa a anunciar, faz parte do seu evangelho, não mais só a certeza que Jesus é o Senhor, é o Cristo, mas aquilo que será chamado de caminho, a maneira nova de viver, a experiência da eclésia. Isso é importantíssimo, porque será por isso também que será perseguido. E nos dirá, no livro dos Atos, que Priscila e Áquila conheciam o caminho à perfeição. E o ensinaram a Apolo, que depois irá para Corinto, que depois irá a Roma. Muito bem. Este é o grupo que foi expulso por Cláudio e que, quando Cláudio morre, volta para Roma. Priscila e Áquila acompanharão Paulo em Éfeso, depois voltarão para Corinto, e de Corinto voltarão para Roma. E na carta aos Romanos, eles são mencionados. Priscila e Áquila, as quais todas as igrejas das nações são devedoras. É muito bonito isso. Para compreender a carta aos Romanos é preciso ter presente. Para o Império, o movimento cristão era mais um movimento dentro do leque variegado do judaísmo. Mas, com certeza, havia um conflito entre o judaísmo clássico e este grupo que seguiam a Cristo, que sofreram a primeira perseguição, onde estava presente Áquila e Priscila e outros que vamos ver logo em seguida. Sabemos disso porque, ao chegar em Roma mais tarde, finalmente, vai chegar como prisioneiro para dar conta a César das acusações recebidas pelo Sinédrio. Chegando em Roma, Paulo faz questão de falar com os principais dos judeus para explicar por que ele tinha sido trazido prisioneiro em Roma. Porque pela esperança de Israel estou nesta cadeia. Interessante porque os chefes dos judeus, então, no final do livro dos Atos, declaram desconhecer tudo a respeito de Paulo. Não tinha recebido informações do Sinédrio, nada. No entanto, dizem, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta heresia, quanto a esta seita, nos é notório que em toda parte se fala contra ela. Tem claro isso. Paulo não conseguirá convencer os judeus presentes em Roma nesta conversa. Muitos deixarão eles, e Paulo vai concluir dizendo: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada às nações e elas a ouvirão. E havendo dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então, já Paulo também, quando vai chegar em Roma, vai sentir o peso do conflito com o judaísmo formal, oficial, reconhecido pelo Império, em relação ao anúncio às nações
que Paulo fazia e dessa nova maneira de conviver. Por que Paulo escreve esta carta? Justamente para fortalecer este grupo ao qual ele escreve nas escolhas feitas, na sua maneira de vivenciar a fé. Explicar as razões da fé. Quando Paulo escreve esta carta, escreve a este grupo onde estão presentes, é muito importante este detalhe, estão presentes muitas mulheres. Só lembrando elas, a conclusão, o capítulo final, é muito importante para compreender quem são os destinatários da carta de Paulo. Recomendo-vos nosso irmão Febe, diaconisa da igreja de Cencreia, recebei-a no Senhor de maneira digna dos santos. Assistia em tudo que lhe for necessário. Ela favoreceu a muitos e a mim também. Febe é a portadora da carta, possivelmente. Recebam ela bem. E primeiro, saudai Prisca e Áquila. Veja o que diz: meus cooperadores em Cristo Jesus, que para salvar a minha vida expuseram a cabeça. Não somente eu lhes sou agradecido, mas todas as igrejas das nações. E saudai também a igreja que reúne na sua casa. Talvez estes sejam os destinatários. Uma igreja que reúne na casa de Priscila e de Áquila, a qual todas as nações são devedoras e que para salvar Paulo arriscaram a vida deles também. Vem depois outros, importante, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Acrescenta, saudai Andrônico e Júnia, patrícios meus, companheiros de prisão, apóstolos exímios, notáveis. E se converteram para Cristo antes de mim. Júnia é um nome claramente latino. Andrônico é mais de origem grega. Estão lá dois apóstolos exímios que trabalharam pelo Senhor e que se converteram a Cristo antes de mim. Depois tem Ampliato, Urbano, Eustáquis, saudai Apeles, saudai a casa de Aristóbulo, saudai Herodião, saudai os da casa de Narciso, saudai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai Pérside, muito amada, que trabalhou muito no Senhor. Esse trabalho no Senhor é o trabalho apostólico. É o serviço do Evangelho. Saudai Rufo, o eleito do Senhor, e sua mãe, que também é minha. Não sabemos se esse Rufo seja o filho do Cirineu. Marcos, quando fala do Cirineu, diz pai de Alexandre e de Rufo. Marcos escreve aos cristãos de Roma perseguidos e lembra que entre os cristãos tem Rufo. É o mesmo, não é o mesmo, não temos certeza,
Mas é bonito, Rufo e a mãe, que estão entre os fundadores da comunidade. Depois vem outros interessantes que aparecem, saudai Júlia, Nereu e sua irmã Olimpa e sua irmã. Todos os irmãos que com eles vivem. Esta é a comunidade de Roma, uma comunidade interessante, onde as mulheres têm as mesmas características, qualidades, os mesmos serviços, as mesmas diaconias dos homens. Uma igreja igualitária, uma igreja ministerial de serviço, justamente a proposta que Paulo fez a partir de Corinto, quando a partir de Corinto começou a escrever suas cartas. Depois de conhecer Áquila e Priscila, Paulo começa a escrever suas cartas, e em todas as suas cartas, além das reflexões teológicas, sempre terá a proposta de uma nova maneira de se relacionar, igualitária e não hierárquica, de serviços e não de poder, laica, a partir dos últimos, do laos, da plebe, dos pequenos, dos pobres. Esta comunidade está lá agora em Roma, e desta comunidade ele conhece o nome de muitas pessoas, inclusive de 10 mulheres, que junto com Evódia e Sinti, que fazem as 12 mulheres que Paulo cita nas suas cartas. Evódia e Sinti, que é a carta aos Filipenses. Provavelmente Paulo escreve esta carta porque sabe que tem conflito forte entre os principais dos judeus, entre o judaísmo oficial em Roma e este grupo. E escreve esta carta como um vademecum para confirmar a comunidade. E o faz de uma maneira muito simples, na base tipo do pergunte e responderemos. Ele usa e raciocina com eles, usa os argumentos, as dúvidas, as problemáticas que o mundo judaico oficial levanta diante da proposta do Evangelho, e ajuda a compreender, a responder a essas propostas, a estas dúvidas, a solucionar este conflito, a deixar em paz, tranquila a comunidade, apesar do judaísmo formal não reconhecerá depois nem Paulo, como vimos, quando ele mesmo chegará em Roma. Nós vamos ver nos próximos momentos como é que trabalha Paulo e os outros amigos dele nesta carta.